Queridos amigos, companheiros de ideal da Casa do Caminho, é com muita alegria que recebi o convite para fazer uma explanação sobre um dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixo aqui, de antemão, os meus agradecimentos por este convite e que possamos, nesses instantes em que estaremos juntos, travarmos uma interação maior, aprofundarmos os nossos conhecimentos e melhorarmos no nosso dia a dia a nossa conduta, refletindo sobre a mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, sob estudo de hoje, chamada A Melancolia. E antes de iniciarmos a explanação, convido a todos vocês, companheiros, amigos, para fazermos a nossa prece de abertura. E assim, unindo os nossos pensamentos, vamos agradecer ao Pai de amor, a Jesus, o abnegado Mestre e Irmão, a espiritualidade amiga, coordenadora dos trabalhos desta abençoada casa de amor, chamada Casa do Caminho. Que possamos nesses instantes contar com essa assistência amorosa de todos vós, para nos auxiliar no entendimento sobre esse trecho, ainda que pequeno, mas de profundo conhecimento a sermos passado no dia de hoje. Que possamos, sustentados no amor de Jesus, na fraternidade entre nós, companheiros de jornada, irmos amadurecendo, melhorando o nosso interior, respaldando as nossas condutas, pensamentos e emoções, nas lições que o Mestre nos deixou e nos aprendizados que a vida nos oferta. Que a caminhada em conjunto seja a sustentação necessária a todos nós, como estímulo, a fé e a esperança. E assim, iniciamos a nossa explanação pedindo a permissão de Jesus e o seu acompanhamento e presença entre nós. Que assim seja. Queridos amigos, vamos iniciar agora a nossa explanação sobre a melancolia, que é o tema proposto para hoje, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quem nos fala sobre a melancolia é François de Geneve. Antes de adentrarmos propriamente ao texto, ao estudo do texto, vou fazer uma pequena introdução, trazendo alguns dados importantes sobre a melancolia, colhida de uma pesquisa literária que fiz. Nessa pesquisa é dito que a melancolia é uma tristeza profunda que difere da depressão. Faz parte do mundo real e muitas pessoas passam a vida toda com esse sentimento de melancolia, sem sequer identificá-lo, quanto mais tratá-lo de forma correta e necessária.
mas que a melancolia ainda é pouco falada e talvez por isso seja facilmente confundida com outras doenças ou até mesmo menosprezada. Freud, em seu livro Luto e Melancolia, escrito em 1917, argumenta que o luto e a melancolia são respostas semelhantes à perda, embora se diferenciem num ponto. Ao viver o luto, a pessoa lida com a tristeza de perder um objeto específico, e esse processo ocorre na mente consciente. Já na melancolia, a pessoa sofre por uma perda que não consegue compreender ou identificar completamente, o que faz com que esse processo ocorra no seu inconsciente. Ou seja, o luto decorre de um fato concreto, né? A tristeza advém de uma perda. Essa perda pode ser, essa tristeza pode ser decorrente da perda de um bem muito precioso para a pessoa, da perda de um emprego, da perda dos recursos financeiros. A pessoa tinha grandes fortunas e ficou pobre, ou mesmo pelo desencarne de um ente querido, né, de um amigo, de um familiar. Então, a tristeza advém de um fato real, concreto. A pessoa percebe, né, e sente esse acontecimento, e a tristeza se origina desse fato. Já na melancolia, existe um sofrimento, mas por uma perda que não tem uma causa, ou seja, esse sofrimento não tem uma explicação, não tem uma causa para Freud. É por isso que é um sofrimento interno. Então, fechando o conceito psicológico, a melancolia é caracterizada por uma certa tristeza vaga, inexplicável e tênue, que torna-se desconcertante porque não é possível apontar facilmente uma causa. Então, são pontos, são características trazidas, né, sobre a melancolia, que ela entra em sintonia com o que François de Genève vem trazer no seu texto, né? Porque enquanto extraímos desses estudos, dessa pesquisa, que a melancolia é essa tristeza que não tem uma causa específica, uma causa real, e ela é uma dor inconsciente, é uma dor interna do ser. François, no texto A Melancolia do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos explicar qual é essa causa. Ele vem trazer o motivo dessa tristeza. Ele vem nos esclarecer por que nós nos sentimos tristes sem motivos aparentes. Então ele começa assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Então, nessa pergunta, ele já dá o conceito de melancolia, quando ele diz que é essa vaga tristeza que se apodera por vezes dos nossos corações, do nosso íntimo, e nos faz sentir a vida tão amarga. Aí ele responde: qual é o motivo dessa tristeza? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão,
se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então eu pergunto, né, a vocês, se vocês já não se sentiram como aquele ditado do peixinho fora d'água. Ou seja, sente-se como estivesse diante de uma realidade, mas que não pertencesse àquela realidade. Como se sentisse falta, saudade de algo que não sabe o que é, não sabe explicar. Como se sentisse que não pertence a esse mundo. Como se sentisse deslocado. Como se perguntasse a si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Principalmente quando, por vezes, nos deparamos com situações que nos deixam perplexos, alguns fatos, algumas notícias, que nos causam um impacto, uma estranheza, um arregalar de olhos, né? Como se disséssemos a nós mesmos: o que é isso? Que realidade é essa? Que coisa diversa é essa? Que mundo em que eu vivo? Né? Então, como diz François, a gente não quer essa realidade adversa. A gente não quer enfrentar, né, essa situação conflituosa ou de dificuldade, o que nos causa pavor, angústia, temor. A gente quer fugir disso porque a gente quer ser feliz. A gente quer estar livre. Né? Então, existem duas aspirações nossas. Nós aspiramos à felicidade e à liberdade. Por quê? Vou começar pela liberdade. Por que nós aspiramos à liberdade? Porque nós somos espíritos. Mas só que nós estamos temporariamente revestidos de um corpo físico que nos prende a essa realidade material. Mas é uma realidade material que ela foi escolhida muitas vezes por nós. Nós pedimos para vir passar por desafios, porque nós temos um objetivo. E se nós estamos num planeta de expiações e de provas, segundo a ordem classificatória dos planetas, é porque nós precisamos ainda vivenciar experiências de expiações e de provas. Porque nós temos ainda, enquanto espíritos em fase de amadurecimento e enquanto encarnados num planeta nessas condições de expiações, porque nós ainda temos situações a serem ajustadas com relação ao passado, que pode ser distante ou pode estar próximo a nós. Então nós precisamos ajustar as nossas condutas à lei do amor. Nós precisamos travar relacionamentos para tornar esses relacionamentos saudáveis. Coisa que eles não foram no passado. Então nós ainda temos uma bagagem que nós carregamos de ajustes a serem feitos.
Não fazemos todos numa única existência, fazemos por etapas. Bem como nós também podemos nos propor provações para testar o nosso aprendizado, se nós efetivamente amadurecemos e aprendemos as lições. Ah, mas são as lições escolares? Não propriamente dito as lições de conhecimento, mas as lições morais. Se nós amadurecemos o nosso interior, se as nossas virtudes estão aflorando, se nós estamos sabendo nos relacionarmos com o próximo, a vivermos em sociedade respeitando o próximo. Então, são essas duas situações que nós vivenciamos aqui no planeta. Situações de expiações, situações de provas. E todas elas tendem a nos promover ao aperfeiçoamento, ao progresso, ao amadurecimento. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós nos aproximamos da felicidade que é proposta para nós. Então, a felicidade está ao nosso alcance, mas é preciso vivenciarmos as experiências no corpo, na carne, para que esse amadurecimento ocorra e com isso nós possamos galgar passos ou degraus que nos levem a atingir a felicidade almejada, a felicidade plena. E é a reencarnação, as sucessivas existências na carne que nos proporcionarão esse amadurecimento. O aprendizado se dá aqui. A efetivação do aprendizado, por assim dizer, porque nós podemos aprender enquanto estamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, mas aqui nós testamos esse aprendizado. É aqui que a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. É aqui que a gente coloca em prática as nossas decisões, as nossas propostas reencarnatórias de nos tornarmos pessoas melhores. E isso, né, esse processo de estar encarnado num corpo físico, ele é limitante ao espírito, porque enquanto o espírito liberto do corpo, as percepções se ampliam sobre a realidade. Mas enquanto no corpo, o espírito está limitado às percepções pelos sentidos que ele tem, né? As percepções são reduzidas. A vivência de situações adversas. A limitação que o corpo oferece de percepção da sua realidade de uma forma mais abrangente, isso é que causa no espírito essa vontade de querer escapar, de querer se libertar, de querer retornar ao plano espiritual, retornar à condição de espírito liberto da carne. Só que a doutrina espírita vem nos fornecer orientações e explicações dessa necessidade de todo o espírito de evoluir, de aprender e de reencarnar.
tantas vezes quantas forem necessárias para o seu aprimoramento. A proposta é sempre de progresso. A proposta é sempre de aprendizado. A proposta não é de sofrimento. A proposta é de superação a si mesmo, as suas próprias deficiências. Assim, nós vivemos, enquanto espírito encarnado, essa dicotomia. A dicotomia entre a necessidade da experiência na carne para amadurecimento e o anseio de voltar ao estado de origem de espírito liberto do corpo que o aprisiona. Compreendendo essa situação, pelo esclarecimento do presente texto e de todo o contexto que a doutrina nos traz, nós temos condições de resistirmos e não nos abatermos, a ponto de nos tornarmos infelizes, como diz François, porque a gente não alimenta a melancolia, a gente passa a não alimentar a tristeza, porque a tristeza, alimentar a tristeza não nos levará a momento, a ponto algum, nos deixará estacionados. E François, ele nos diz, né, que nós temos condições de resistir, que nós temos condições de resistir às nossas fraquezas, essa nossa vontade de não querer estar aqui. Porque eles dizem assim: acreditai no que vos digo e resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão, de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Por essa parte desse trecho, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, que é natural que nós sintamos saudades do plano espiritual, que nós nos sintamos saudosistas, porque a nossa casa de origem está no plano espiritual. E como diz François, é inato no homem querer uma vida melhor, ou seja, é inato em nós, está em nós querermos ser felizes, querermos estar num lugar melhor, querermos estar livres de uma situação que nos aprisiona. É natural, tá? É bom entender isso. Mas, hoje, os conhecimentos que nos foram enviados pelos espíritos superiores nos instruem a entender o momento em que vivemos, compreender os desafios, saber que são propostas para superação, nunca para derrota,
e que, superados os obstáculos, nós estaremos galgando passos para a felicidade, que não está reservada a este plano terrestre, porque a felicidade plena não é deste planeta. E aí ele nos observa ou nos estimula a termos paciência diante das adversidades. Porque são situações de aprendizados, são situações passageiras, e este momento em que estamos é um momento transitório, que passará e passará muito rapidamente. Mas como escola, nós temos que aprender as lições propostas e fazer os exercícios na prática. E quando e onde nós faremos essas experiências, essas vivências? No seio da nossa família, no meio em que trabalhamos, em que estudamos, no transporte público, na rua, em contato com os nossos irmãos animais, em contato com a natureza. Nós vamos ter diversas oportunidades de testar o nosso aprendizado e de nos amadurecermos, nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que François veio dizer. E ele encerra assim esse texto. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então ele nos incentiva, né, a continuarmos a nossa jornada. É uma jornada que nós nos propusemos enquanto estivemos no plano espiritual. Fizemos, com assistência de amigos espirituais, um planejamento reencarnatório. E muitos que lá ficaram, dos nossos amigos que ficaram no plano espiritual, torcem para que dê certo, para que tenhamos sucesso e anseiam pelo nosso retorno. Nós temos uma pequena parte da família reunida aqui no plano material, mas uma outra grande parte continua no mundo, no plano espiritual. E eles estão lá. E no nosso retorno, com certeza eles estarão a nos receber com muita alegria. Então eles torcem por nós, querem o nosso sucesso, querem que nós sejamos vitoriosos, que nós vençamos a nós mesmos, nossas fraquezas e mazelas. Então, sabedores de tudo isso, nós temos que valorizar a possibilidade reencarnatória. Porque somente ela que nos dá a condição de progresso, de evolução, de aprendizado. E façamos da utilidade do trabalho útil em prol do outro, do próximo, um estilo
de vida. Porque a partir do momento que nós doamos de nós o melhor que nós temos, imbuídos de amor, de afeto, nós contribuímos com o próximo e contribuímos com a nossa melhora. Ser útil é doar o amor que está em si. Jesus deu o caminho, que é amar. E nós temos que ainda aprender a conjugar esse verbo. Estamos tentando com os nossos esforços. E aí, o que se espera de nós é que tenhamos coragem para vencer as nossas dificuldades, vencer as barreiras externas que se apresentam e continuar a jornada, porque a proposta é sempre de superação. Sempre será para o melhor. Então, essa é a interpretação que eu dei a esse texto, de um significado profundo, e que possamos refletir, todos nós, sobre a nossa missão particular enquanto espíritos encarnados. Aproveitemos a oportunidade. A oportunidade que se desenha à nossa frente a cada dia que nós acordamos e abrimos olhos e que temos uma página em branco, um dia prontinho para nós reescrevermos essa história de uma forma diferente, pautada no amor. Que Jesus nos abençoe e seja conosco hoje e sempre. Unamos os nossos pensamentos nesses instantes, em agradecimento por mais esta oportunidade em que estivemos reunidos na presença de benfeitores espirituais, na presença do Mestre amado Jesus, aprendendo das suas lições, do seu Evangelho, da sua história de amor, para que possamos aplicá-la em nós mesmos, na nossa vida conosco e com o próximo. Que possamos ser úteis, entregando sempre um pouco de nós a todos aqueles que necessitarem e que de nós se aproximarem, doando amor, compaixão, fraternidade, estimulando a esperança e a fé. E assim, tornando as nossas jornadas, nossas caminhadas um pouco mais serenas, mais tranquilas, mais harmoniosas. Que todos aqueles que estiverem à nossa volta sintam sempre este calor, a afinidade amorosa a nos acompanhar. E assim, despedimos-nos nesses instantes, rogando ao Mestre Jesus que seja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus.